Seu filho é precioso, do jeito que ele se apresenta, mas que você tem uma missão de enriquecê-lo, de potencializá-lo. Sejam bem-vindos, eu sou Zilma Lee. Nós vamos entender como é que foi formado o alicerce da superdotação. Tá? Então, nós temos aqui o indivíduo que durante muito tempo foi considerado que ele apresentasse apenas duas inteligências. Tá? Então, o Gardner, no começo da década de 60, principalmente nos Estados Unidos, ele começa, então, a divulgar os seus estudos a respeito da inteligência e vai dizer o seguinte, que tudo bem, nós temos a inteligência lógico-matemática, mas nós não temos apenas essas duas inteligências, mas que nós somos seres integrais com múltiplas inteligências. Então, se durante muito tempo essas duas inteligências eram mais privilegiadas, o Gardner, então, vai dizer que a gente precisava de valorizar não só essas duas inteligências, mas que o ser humano, por ser esse ser integral, que ele possui outras inteligências. E que é assim, olha, eu tenho um conjunto de múltiplas inteligências, onde uma ou várias pode ser mais desenvolvida do que outras. Tá? Então, perguntando para você, qual inteligência sua é mais desenvolvida? A linguística ou a inteligência lógico-matemática? Provavelmente, você vai responder isso com muita facilidade. Tá? E aí, o Gardner vai dizer que nós também temos outras inteligências, como, por exemplo, a inteligência musical, que é a facilidade para cantar, para tocar instrumentos, mesmo para compor. A sua inteligência musical é desenvolvida? Então, eu, por exemplo, sempre considerei que a minha inteligência musical precisa de ser melhor desenvolvida. Tá? E como fazer isso? Então, eu fazia aula de violão, participava de corais, alfabetização musical, exatamente para favorecer o desenvolvimento da minha inteligência musical. Esse mesmo autor vai dizer que nós também temos a inteligência espacial. São as pessoas que conseguem entender o mundo em 3Ds. Por exemplo, os engenheiros, os arquitetos, as pessoas que gostam muito de trabalhar com designer. Então, são pessoas que conseguem ver a nossa realidade em 3Ds, conseguem entender o espaço em 3Ds. Também temos, então, quero te perguntar, a sua inteligência musical já é desenvolvida ou precisa de ser desenvolvida? E a sua inteligência espacial? Você consegue se deslocar muito bem pelo espaço? Algumas pessoas, quando entram dentro de um shopping, não conseguem encontrar as saídas. Por quê? Porque elas têm uma dificuldade em lidar com a compreensão espacial, com a arquitetura daquele local. Tá? A sua inteligência espacial é desenvolvida ou precisa de ser desenvolvida? E também nós temos a inteligência sinestésica, que é essa capacidade de lidar com o corpo, de trabalhar com o corpo. Então, por exemplo, os bailarinos, jogadores de futebol, os atletas em geral, possuem
uma inteligência corporal sinestésica em desenvolvimento ou já está muito desenvolvida, tá? E a sua? Como é? Você é daquelas pessoas que aprende a dançar com facilidade? Que tem uma excelente habilidade psicomotora? Como é a sua inteligência corporal sinestésica? Você tem facilidade, por exemplo, para aprender as regras do vôlei, do handebol, do tênis e consegue jogar mostrando as suas habilidades? Ou você precisa de uma maior dedicação para conseguir desenvolver a sua inteligência? Provavelmente até aqui você já conseguiu perceber quais são as inteligências que você tem melhor desenvolvido e quais são as inteligências que você ainda precisa desenvolver. Ou tem inteligências que nós falamos assim, olha, realmente eu não tenho habilidade com esse tipo de inteligência, não vou nem trabalhar, não vou nem mexer com isso, tá? E nós temos também a inteligência intrapessoal, é essa que você relaciona bem contigo, que você se conhece, e quanto mais você se reconhece, que você se aceita e você se respeita, melhor você consegue, então, relacionar com as outras pessoas, tá? Existem pessoas que têm a inteligência intrapessoal mais desenvolvida, tá? Existem outras que possuem as duas inteligências, a intra e a interpessoal. Essas duas inteligências favorecem, então, o melhor convívio, a convivência. O mesmo autor vai dizer também que nós possuímos também a inteligência naturalista, que são as pessoas que compreendem bem a natureza, que participam, compreendem tão bem, que desenvolvem um nível de consciência para que crie até movimentos de proteção aos animais, de proteção às florestas, de proteção ao meio ambiente. Então, são pessoas que estão mais conectadas com o ecossistema, que sabem de como que o homem precisa da natureza, de como que o homem faz parte da natureza. A sua inteligência naturalista já é desenvolvida ou precisa ainda de ser desenvolvida? Então, é importante eu fazer essas questões, porque quando você ativa esse mecanismo de se auto-perguntar, você também cria conexões para melhor compreender, tá? A sua inteligência interpessoal, ela favorece o seu melhor relacionamento em família, na escola, no trabalho? Você é uma pessoa que convive bem? Então, é um bom momento para a gente também perguntar sobre isso. Então, vejam, né? O Gardner vai dizer, então, que o sujeito precisa de ser avaliado, levando em conta não apenas essas duas primeiras inteligências que eu citei, mas que ele precisa de ser avaliado com outras inteligências, tá? E mais tarde, já findando o século XX, né, vem o Goleman, que começa a falar, então, sobre a inteligência emocional, que é essa capacidade de você desenvolver a sua resiliência, o seu entendimento sobre as suas emoções,
sobre a sua afetividade, tanto com você como com as outras pessoas. Então, o Goleman vai dizer que é preciso também englobar essa inteligência emocional no contexto desse indivíduo, tá? E aí, a gente já entrando no século XXI, começa também a questionar sobre a elaboração de outras inteligências, como essa inteligência vivencial, que são as pessoas que compreendem que as nossas vidas, elas estão conectadas, interrelacionadas, que nós somos seres interdependentes, que aquilo que acontece comigo vai atingir o entorno de mim, tá? E o que acontece também em torno vai ressonar dentro de mim. Então, essa inteligência vivencial, o entendimento das conexões, o entendimento de que nós estamos todos conectados. E agora, nos últimos anos, tem se falado também da inteligência espiritual, tá? Que é essa que a gente busca entender a nossa transcendência, né? Então, se aqui eu começo a perguntar, por exemplo, de onde vim, o que é a finitude da vida, para onde que vou, a inteligência espiritual me favorece ter as respostas. Porque quanto melhor eu compreendo essas questões, que são questões desde os primórdios, perguntando de onde viemos, o que é que compõe o homem, né, que é a parte física, a parte mental, espiritual. As pessoas que têm essa inteligência espiritual conseguem, então, elaborar resposta para essas questões e compreendem a vida de uma forma mais profunda e, ao mesmo tempo, também de uma forma conectada com o Criador de tudo que é. Então, olha a beleza desse conteúdo, né? A beleza de você compreender que as inteligências são múltiplas, tá? Nós temos diversos tipos de inteligência. Você já se perguntou como que é a sua inteligência emocional? E a sua inteligência vivencial? Você é dessas pessoas que questiona, de fato, essas questões de onde vim, para onde vou, por que estou aqui, qual é a minha missão de vida, o que devo fazer, né? E a sua inteligência? E a sua espiritualidade? Você tem prestado atenção nessas necessidades em desenvolver a inteligência espiritual? Então, diante desse conjunto de inteligências, quando o pai, a mãe, o professor, o esposo, a esposa, o filho, seja quem for, quando você compreende melhor sobre esse contexto das inteligências múltiplas, você vai perceber, então, que todos nós temos inteligência. Umas mais desenvolvida, outras em desenvolvimento, tá? E outras que você nunca fez nada por ela. E outras que você se torna realmente uma pessoa com alta habilidade, por exemplo, em música,
Por quê? Porque a sua inteligência musical já é desenvolvida. Tá? Claro que isso não pressupõe que você não vá mais fazer nada para continuar com esse desenvolvimento. Um talento descoberto, sempre devemos aprimorá-lo. Então, o desenvolvimento das inteligências é assim, é progressivo. E o que acontece na escola? Acontece na escola ainda, a gente já no 3º milênio, ainda acontece a primazia dessas duas inteligências. Tá? Isto tem prejudicado imensamente os nossos meninos que apresentam característica de altas habilidades, superdotação. Porque, gente, pode acontecer e acontece. A pessoa não tem uma inteligência linguística e matemática desenvolvida, mas tem, por exemplo, uma habilidade sinestésica bem desenvolvida. Temos aí o exemplo, os jogadores de futebol, né? Que não tiveram, por exemplo, aquele tempo para, às vezes, fazer um curso superior, para se dedicar aos estudos. Ele já privilegiou a sua habilidade física, sinestésica, desenvolveu essa habilidade, se tornou um grande jogador. Ora, ele deve ser, então, valorizado pelo talento que ele apresenta e não pelo talento que ele ainda não desenvolveu. Gente, isso é tão importante para nós, pais e professores, que muitas vezes a criança, por exemplo, ela tem dificuldade com todas essas inteligências, mas a inteligência naturalista dela é bem desenvolvida. Me lembrei agora do Chico Bento. Não sei se você recorda, tem um episódio do Chico Bento que ele está na escola e a professora vai testando as inteligências dele. Passa um exercício de matemática, ele não consegue resolver. Passa um de linguística, ele se confunde. Passa musical, ela tapa os ouvidos. E aí vai falando de todas essas habilidades, essas inteligências, e ele não consegue tirar boa nota em nenhuma dessas áreas, tá? E aí o que acontece? A professora vai até a casa do Chico Bento, assim, com o objetivo de dizer para a mãe e para o pai, olha, o Chico Bento não desenvolve, ele tem dificuldade de aprendizagem. E quando ela chega lá, que ela vai entender o contexto do Chico Bento, ele então é o garoto que ajuda em casa a cuidar dos animais, a cuidar da horta. Então, sobre a mesa, tem flores que o Chico Bento plantou e colheu e colocou lá sobre a mesa. O leite foi o Chico Bento que ajudou a tirar lá da vaquinha. As frutas e as verduras foi o Chico Bento que plantou, cuidou e colheu. E aí a professora, então, tem uma sacada. Em vez dela reclamar da ausência das outras inteligências do Chico Bento, ela então faz um elogio. Nossa, mas como o Chico Bento é uma criança inteligente, né? Como que ele sabe cuidar das vacas, dos animais, como ele sabe plantar, como ele sabe colher. Então, ela percebe naquele momento, lá no contexto do Chico Bento, que ele apresenta uma inteligência naturalista bem desenvolvida. Agora sim, agora que ela conhece ele melhor, ela vai ter condições, então, de planejar como é que ela vai fazer para desenvolver as outras inteligências do Chico. Porque, é tão importante a gente compreender que é assim, quanto melhor
eu entendo esse sujeito, melhor eu compreendo esse sujeito, melhor eu vou atendê-lo. Então, quanto mais eu compreendo o meu filho, quanto mais eu entendo o meu filho, melhor eu vou atender às suas necessidades. Então, eu entendo, eu compreendo para atender às necessidades. E aí sim, aí eu posso dizer, então, que agora eu tenho condições de fazer tudo para que o meu filho se desenvolva cada vez mais, para que ele cresça e que ele cresça de forma integral. Eu tenho que lembrar disso aqui, de forma integral, para que ele vá desenvolvendo as suas emoções, a sua inteligência vivencial, a sua inteligência espiritual, lembrando que somos seres integrais. Então, veja só, todo esse arcabouço aqui, desses conhecimentos científicos, favoreceu o entendimento de Joseph Rezulli. Então, Rezulli, que também debruçou nesses conhecimentos científicos, começou então a observar nos adultos como é que essas inteligências se manifestavam, tá? E a partir desses estudos, ele cria, então, a teoria dos 3 anéis. Então, a teoria dos 3 anéis é basicamente assim, tá? Eu vou colocar aqui, então, teoria dos 3 anéis, tá? Então, Joseph, ele começa dizendo que só descobrir a inteligência matemática e a linguística não era suficiente, que era preciso observar todas as inteligências. Ele vai se perguntar o seguinte: como é que se produz o fenômeno da superdotação, tá? Então, ele vai falar de 3 anéis. Então, vamos pensar aqui em 3 anéis, tá? Então, o primeiro anel, nós vamos chamar esse anel de habilidade acima da média. Um outro anel que nós vamos chamar anel da criatividade. E o terceiro anel, nós vamos nomeá-lo como envolvimento com a tarefa. Então, nós temos aí os 3 anéis, tá? Então, a habilidade acima da média é aquele destaque do que eu faço bem. O que é que eu faço bem? O que é que meu filho faz bem, tá? A criatividade é como meu filho utiliza a criatividade, né? Como ele é capaz de modificar o que já existe para transformar em outras possibilidades. E como é que ele se envolve, que energia, qual é a quantidade de energia que meu filho coloca para desenvolver a atividade que ele tem ali como proposta, né? Que seja uma atividade de brincadeira, que seja uma atividade escolar, que seja uma atividade doméstica, que seja uma atividade do seu lazer. Qual é a quantidade de energia que ele coloca nisso, tá? E aí, então, o Joseph Rezulli vai dizer o seguinte, que esses 3 anéis, eles existem de forma conectada.
Esses 3 anéis precisam de se conectar, tá? Então, nós vamos colocar aqui a habilidade acima da média, a criatividade e o envolvimento com a tarefa. E Renzulli vai dizer que o fenômeno da superdotação vai acontecer na intersecção dessas 3 áreas. Então, essa parte comum das 3 áreas, tá, é que vai ser o ponto principal, o ponto central da superdotação. Então, é aqui que produz o comportamento da superdotação, tá? Aí, olha só. Essa é a teoria dos 3 anéis. Tem algo que é muito importante a gente compreender, que é o seguinte: que nós somos seres diferentes uns dos outros. Então, o que manifesta, por exemplo, em mim, pode não manifestar em você. Então, eu pergunto assim para você agora: como é que manifesta os seus anéis? Tá? Vamos fazer um desenho com a manifestação desses anéis? Porque essa manifestação, ela é subjetiva, tá? Em cada pessoa, esses anéis se manifestam de um jeito. Então, eu vou fazer agora o meu anel. Como é que o meu anel se manifesta? Então, veja só. Eu vou considerar o seguinte. Eu vou considerar que o total dos 3 anéis precisa de dar 100%. Tá? A soma dos 3 anéis precisa de dar 100%. No diagrama de Renzulli, é como se todos eles tivessem 33,33 de porcentagem. E agora eu vou fazer o meu desenho. Como é que manifesta o meu anel, os meus anéis? Então, eu vou considerar, por exemplo, que eu tenho uma habilidade acima da média nessa proporção, tá? Mas eu tenho um envolvimento com a tarefa um pouquinho maior e eu tenho uma criatividade bem maior, tá? Então, eu tenho aqui a habilidade acima da média, o envolvimento com a tarefa e C de criatividade, tá? Então, esses anéis são os meus anéis, como é que eu me analiso. Então, vamos colocar em percentual. Então, vamos imaginar que eu tenha assim, ó, que eu tenha 60% de criatividade, tá? Que eu tenha, vamos dizer aqui, 20, pode ser 20 ou 30. 30 de envolvimento com a tarefa e 10 de habilidade acima da média. Tá? Somando isso aqui, eu terei os 100% dos 3 anéis. Então, veja que, quando eu faço, então, uma observação de como que manifesta os anéis em minha vida, em todos os meus contextos, tá? Eu observo que o meu anel da criatividade é bem maior do que o envolvimento com a tarefa e a habilidade acima da média. Mas é possível produzir, então, o fenômeno da superdotação com esses anéis de tamanhos diferentes? Sim, é possível. Porque aqui é a forma teórica como Renzulli expressa a teoria dos 3 anéis.
Mas em cada pessoa, esses anéis se manifestam de forma subjetiva. Agora, pode acontecer também o seguinte, pode acontecer assim, ó, que a pessoa tem uma inteligência, uma habilidade acima da média considerável, mas ele tem uma criatividade bem pequenininha e tem um envolvimento com a tarefa também bem pequenininho. É possível aqui o fenômeno da superdotação? Não. Por quê? Ele tem uma habilidade acima da média, mas ele não tem envolvimento para produzir. E ele não tem criatividade. Então, isso aqui vai prejudicar a sua produção, vai prejudicar o desenvolvimento do seu talento. Percebe o tanto que é importante para o pai, para a mãe, para a escola compreender como é que a manifestação desses 3 anéis acontece em cada indivíduo? Então, em um filho pode acontecer dessa forma e em outro filho pode acontecer dessa forma, tá? E assim, cada pessoa apresenta a manifestação da teoria dos 3 anéis de uma forma diferenciada. Por quê? Porque cada um de nós apresenta um conjunto de inteligências múltiplas, tá? Isso vai dando, então, essa riqueza da diversidade, porque é a diversidade que faz com que a nossa sociedade seja rica em pessoas diferentes. Nós somos todos diferentes socialmente. Nós temos aqui já 2 teorias que nos auxiliam a compreender melhor o alicerce dos superdotados. Eu espero que você esteja se sentindo provocado com muitas interrogações e principalmente percebendo do quanto é importante entender este conteúdo, tá? Bom, vamos então falar da teoria das inteligências, tá? Então, também um psicólogo norte-americano, o Robert Sternberg, ele vai dizer assim: é importante considerar a inteligência do indivíduo? É importante? Sim, é importante. Mas também é muito importante considerar como é que a inteligência se manifesta. Então, ele vai criar a teoria triádica das inteligências. Teoria triádica das inteligências, que vai dizer exatamente assim, olha, como é que a inteligência se manifesta. E a inteligência vai se manifestar também de forma subjetiva. Não existe uma regra geral para dizer a inteligência deve se manifestar assim, tá? E aí, esse autor vai dizer que existem, então, 3 formas da inteligência se manifestar, tá? Então, vamos dizer assim, uma primeira forma, que é a inteligência analítica. A manifestação da inteligência analítica são aquelas pessoas que têm facilidade para compreender uma informação com pouca repetição. Ela compreende rápido, ela analisa rápido e ela tem como princípio que tudo precisa de ser analisado, tudo precisa de ser
estudado profundamente. Tá? É preciso observar as lógicas e a evidência dos fenômenos para que ele chegue a uma consideração ou a uma conclusão. Você é uma pessoa extremamente analítica? É assim que você usa a sua inteligência? E aí o Sternberg vai dizer que uma outra maneira também que a inteligência se manifesta é uma maneira criativa, de maneira criativa. Então, você olha para o seu meio e você consegue, então, articular as variáveis, tá? De uma forma criativa. Essas variáveis também podemos considerar as pessoas. E você consegue, então, organizar ou reorganizar de uma forma criativa, de uma forma original, de uma forma só sua. Você tem o seu jeito próprio de fazer as coisas. Então, a sua inteligência se manifesta de forma criativa. Então, está todo mundo procurando uma solução para um problema da forma convencional. Quem utiliza a inteligência de forma criativa encontra uma solução de um outro jeito, mas ele chega à solução, tá? E uma terceira forma de utilizar a inteligência é de forma prática. De maneira prática. Então, você não está muito ligado à teoria, à fundamentação teórica, você não para fazer análise dos mínimos detalhes. Não. Você utiliza a sua prática, a sua vivência, você valoriza a sua vivência e você chega a um denominador de que o melhor para fazer é assim, porque é assim que você tem feito, é assim que você tem observado, você é uma pessoa prática, tá? Gente, parece tão simples, né? Mas, ao mesmo tempo, é tão importante você saber como é que manifesta a inteligência do seu filho, tá? Vamos começar por você mesmo, já que toda mudança começa em nós. A sua maneira de utilizar a sua inteligência é analítica? Em tudo você tem que parar e analisar e fazer ali uma reflexão. Você é um analítico, tá? Ou você utiliza a sua inteligência de forma mais criativa? Você deixa a sua criatividade encontrar as soluções necessárias? É uma pergunta que eu faço para te provocar, para você entender como é que manifesta em você, para você entender como que manifesta em seu filho, tá? Ou você é dessas pessoas práticas? Quer ver um exemplo de uma mãe bem prática? Filho, é para fazer assim. A minha mãe fazia, a minha avó fazia, e agora eu quero que você faça. É simples assim. Eu sou muito prática. Eu aprendi assim. Gente, isso é errado? Não, é o jeito que a inteligência dela se manifesta, tá? Nós não vamos pensar se é certo ou errado. A questão não é essa. A questão é que, dentro da riqueza de cada sujeito, cada um manifesta sua inteligência de uma maneira. E o Sternberg vai colocar, então, essas três formas, tá? O analítico, o criativo e o prático. E você poderia dizer assim: ah, mas eu sou uma mistura dos três.
todos nós somos, mas tem uma que é a principal. E é isso que a gente tem que descobrir, tá? Porque isso vai favorecer, é mais um item que a ciência, que principalmente a psicologia, colabora conosco, tanto para entender a manifestação dos nossos filhos em casa, como dos nossos filhos na escola, tá? Então, essa foi a teoria triádica das inteligências, né? Então, nós estamos aqui na nossa terceira, vamos dizer assim, no nosso terceiro tijolinho, para a gente fazer o alicerce da superdotação. E assim, gente, esses autores, todos eles estudaram outros autores, tá? Lembrando que a ciência, ela vai conectando todo um conhecimento pré-elaborado para que esses cientistas elaborem esses conhecimentos aqui e a partir desses conhecimentos nós vamos então conhecendo cada vez melhor a nós mesmos e aos nossos filhos. Então vamos para a nossa quarta teoria, tá? E olha, este assunto ele é muito gostoso, porque eu digo assim, quando eu estou em sala de aula, ou quando eu estou identificando os meninos lá dentro da escola, que quando a gente compreende bem o alicerce, isto favorece a sua leitura na convivência. Então, você aplica um exercício para o menino na escola e imediatamente você percebe como é que manifesta a inteligência dele. Você observa uma criança brincando, você já faz essa análise. Você está dando orientação para as estudantes de pedagogia, que é no meu caso, você já observa como é que manifesta essas inteligências. Então, é muito importante compreender tudo isso, tá? E agora, então, nós vamos continuar com o nosso entendimento, o seguinte, nós vamos fazer um recorte da teoria sócio-interacionista. Apenas um recorte, tá? Mas, por ser um recorte, isso nos auxilia imensamente a compreender como é que nós devemos atuar, tá? Que é o seguinte, Levi-Vygotsky vai elaborar o seguinte, que o desenvolvimento humano, ele se apresenta de 3 maneiras, tá? E ele vai chamar isso de zona de desenvolvimento humano, tá? Então, nós vamos falar de zona de desenvolvimento humano. Então, olha só, ele vai colocar que essas zonas de desenvolvimento humano, a primeira é assim, olha, aquilo que eu sei fazer, ele vai chamar de zona de desenvolvimento real. É aquilo que eu sei fazer. Eu faço sem a ajuda de ninguém. Pensa aí em um exemplo. O que você sabe fazer sem a ajuda de ninguém, tá? Eu faço sozinho porque eu já aprendi a fazer. Eu já não estou mais preocupada como foi que eu aprendi. Eu já estou considerando que eu sei fazer. E eu faço isso há muito tempo e faço isso bem, tá? Então, zona de desenvolvimento real. E tem também uma outra zona, que é zona de desenvolvimento potencial. Potencial. É aquilo que eu quero fazer. É aquilo que eu quero aprender a fazer, tá? Então, potencial. Eu ainda vou fazer. E tem o intermediário, que ele vai chamar de zona de desenvolvimento proximal.
proximal, tá? Então, eu tenho que pensar o seguinte, vamos imaginar, eu estou sentado com meu filho, ajudando ele em uma tarefa de matemática. Ele não está dando conta de resolver a tarefa de matemática. E vamos imaginar que essa tarefa seja uma conta de dividir. Tá? Ele não está, eu já expliquei, ele não consegue entender. E por que ele não está conseguindo entender? Porque você quer que ele alcance a zona de desenvolvimento potencial sem observar qual é a zona real, para que você possa trabalhar na zona proximal, que é esse meio, tá? Esse meio entre o real e o potencial. Então, como é que eu vou mediar o auxílio nessa atividade? Eu vou descobrir, então, assim, quais são as operações que ele já realiza sozinho. Ah, então, ele já sabe somar e ele sabe subtrair. Então, essa é a zona de desenvolvimento real. Ele soma e subtrai sozinho muito bem. E eu quero, mas o exercício é para que ele saiba dividir. E ele não está conseguindo dividir. Então, eu preciso de atuar na zona proximal. Eu preciso, então, de mostrar para ele que, quando eu trabalho o raciocínio, por exemplo, somatório, eu vou conseguir, então, multiplicar. E quando ele multiplica, assim que ele consegue entender o mecanismo da multiplicação, eu vou, então, trabalhando nessa zona proximal para que eu alcance a zona potencial da divisão. Tá? Então, a zona real, vamos dizer assim, ó, a zona real é aqui, na base da cintura, aquilo que eu já sei fazer. A potencial é onde eu quero alcançar e eu vou mediar no meio. Então, eu tenho que saber o que ele já sabe para servir de base para aquilo que ele tem que aprender. Então, esta é a teoria socio-interacionista de Vygotsky, de suma importância para a sua atuação com seu filho, principalmente nas dificuldades que ele apresenta. Tá? E assim, eu espero que você esteja compreendendo tudo isso. E aí eu quero te dizer o seguinte, que com base nesses estudos, tá, nós conseguimos elaborar uma teoria que eu nomeei como teoria dos 4 T's. Teoria dos 4 T's. O que vem ser essa teoria? Ela é o seguinte, nós temos aqui a sociedade, nós temos aqui o contexto das altas habilidades, tá? Tudo isso aqui é o contexto das altas habilidades, que é a nossa temática. Nós estamos falando sobre isso aqui, da nossa temática, tá? Para que possamos compreender cada vez mais essa temática, eu preciso, então, desse arcabouço, desse alicerce, dessa fundamentação teórica, que é composta, então, pela teoria dos 3 anéis, tá? Teoria dos 3 anéis. Preciso da teoria das inteligências múltiplas. Também preciso de compreender a teoria triádica das inteligências, e também preciso de compreender esse recorte socio-interacionista de Levi-Vygotsky, que fala das zonas de desenvolvimento. Tá? Então, se eu
vou colocar aqui sócio interacionista, tá? Então, eu vou ir considerando também assim, gente, esse contexto aqui, olha, contexto das altas habilidades, superdotação, ele está dentro de um contexto maior, que é esse contexto da sociedade. Tudo isso aqui é a sociedade, tá? Não tem como eu compreender o indivíduo na manifestação da sua superdotação sem considerar os elementos sociais, familiares, escolares, afetivos, suas características de personalidade. Então, tudo isso está junto e está misturado. Quando a gente faz essa explanação das teorias, e aqui eu faço essa consideração, juntando tudo, é para mostrar para você da importância de entender esses detalhes para você compreender melhor o seu filho, para que você possa atendê-lo melhor, tá? Todos nós temos potenciais. Todos nós temos talentos. Esses talentos podem estar em um estado latente, emergente ou manifesto. Eu quero muito que você compreenda sobre isso, que você vai ver que isso vai favorecer a sua conexão com o seu filho. Você vai compreendê-lo melhor e você vai conseguir orientar. Você vai conseguir perceber o quanto que seu filho é precioso, do jeito que ele se apresenta, mas que você tem uma missão de enriquecê-lo, de potencializá-lo.